Você tem o sonho de falar inglês fluentemente? Dominar as 4 habilidades do inglês, o ler, o escrever, o ouvir e principalmente o falar? As inscrições estão abertas para a Jornada do Zero à Fluência, um ecossistema de imersão que vai te conduzir a você dominar o inglês da vida real, do mais básico ao mais avançado. Nessa jornada você vai fazer parte de um grupo exclusivo de alunos, onde eu acompanho cada aluno individualmente. Nessa jornada eu serei o seu mentor, o seu professor e te ajudarei em cada passo dentro dessa jornada rumo à fluência. Por apenas 12 vezes de R$100 no boleto parcelado, você vai poder embarcar nessa jornada com acesso vitalício. Chegou a hora de você aprender o inglês da vida real de modo gradativo, sair desse modo de conteúdo aleatório da internet. O link para se inscrever se encontra aqui na descrição desse vídeo, teachermurilo.com/do zero à fluência. Você que tem interesse em parcelar até 12 vezes de R$100 no boleto ou Pix, você vai fazer o seguinte, você vai clicar no link lá dentro dessa página, você vai encontrar um link que vai te encaminhar diretamente para o meu WhatsApp. Lá você vai falar diretamente comigo e vamos embarcar nessa jornada do zero à fluência. Portanto, essa é a sua chance, essa é a sua oportunidade de você construir a sua fluência do modo mais divertido, mais eficiente possível. Eu quero te ajudar nessa jornada do zero à fluência. Clica no link aí e eu te espero do outro lado. Bora! Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do inglês da vida real. E na última aula que nós analisamos uma cena da série Friends, na verdade foram 2 cenas que nós analisamos na aula anterior, hoje nós vamos dar sequência a essa análise, tá? Então se você não assistiu a aula número 3 dessa série, hoje é a aula número 4, se você não assistiu a aula número 3 que nós gravamos aqui juntos na sexta-feira, uma aula ao vivo, se você não assistiu, corre aqui no canal e assista, se atualize, porque hoje é uma sequência dessa aula número 3. Então, já solta o like aqui nessa aula e bora lá! A primeira coisa que eu quero falar para você aqui que está me acompanhando é o seguinte, é que a forma que você estuda vai definir aonde você vai chegar. Quando você estuda ambientes, situações, contextos da vida real, é muito mais produtivo do que só ficar estudando regras, só ficar estudando gramática. O nosso objetivo aqui com essa série de aulas é realmente estudar como os nativos falam, como são as conversações, as conexões do dia a dia. Então nós vamos fazer o seguinte aqui, vamos assistir a primeira cena que nós analisamos na última aula, só pra gente se alinhar aqui dentro do contexto do que nós vamos analisar hoje, porque literalmente faz parte do mesmo episódio, é uma continuação da história. Então vamos lá, recapitular a primeira cena que nós analisamos aqui na sexta-feira, na última aula que nós fizemos. Olha só. Yeah, there it is. Just a phone number a really hot girl gave me. It's no big deal. I mean, it is her home phone number, but... Whoa! Whoops! Almost lost this baby. Yeah, the lovely Amanda gives me her number, and I go and drop it. É isso aí, se você por acaso não entendeu o que eles estão dizendo nessa cena, o que o Ross está dizendo, bom, volte aí na última aula e assista, nós analisamos cada palavra dessa cena que você acabou de assistir. Essa cena é uma cena em que o Ross está tentando fazer ciúmes ali pra Rachel, que não tá nem ligando, né? Ele recebeu um número, um telefone de uma garota, de uma mulher, e ele quer ali fazer ciúmes, né? Enfim, olha só o que aconteceu na sequência. Nós analisamos 2 cenas na última aula. E a segunda cena que nós analisamos faz parte dessa história ainda, olha só. Yeah, it's tough being single. That's why I'm so glad I found Amanda. Ross, you guys went out once.
You took your kids to Chuck E. Cheese and you didn't even kiss her. I tell people secrets. It makes them like me. Então, essas duas últimas cenas que você acabou de assistir, elas fazem parte da última aula que nós analisamos aqui, certo? Aqui nós temos dentro desse episódio Ross provocando a Rachel. E nesta aula de hoje, nós vamos continuar essa brincadeira entre eles, né? Enfim, né? Agora com a Rachel provocando o Ross também. Para nós começarmos essa aula de hoje, a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é: deixe seu like, comente o que você tem achado dessa série de aulas e vamos começar assistindo essa cena de hoje, que nós vamos analisar hoje, na aula de hoje, sem legendas, né? Vamos começar assistindo sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aqui o que você consegue entender dessa cena aqui, ó. Vamos lá. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. Hey, Josh. Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very cute. I know, isn't he great? It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Oh. What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so, I'll just head. É isso aí, gente, ó. Quem aí conseguiu entender tudo o que aconteceu dentro dessa cena? Ross entra, a Rachel aparece com outra pessoa, provocando o Ross. Enfim, vamos fazer o seguinte, vamos executar mais uma vez essa cena sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aqui de 0 a 10 o quanto que você consegue entender dessa cena. Vamos lá, mais uma vez sem legendas. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. Hey, Josh. Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very cute. I know, isn't he great? It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Oh.
Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so, I'll just head. É isso aí, gente. Vamos fazer o seguinte agora. Agora vamos assistir essa cena com legendas em inglês. Confira aí se agora com legendas em inglês vai ficar mais fácil do que sem legendas, né? Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. Josh? Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very cute. I know, isn't he great? It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Oh. What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so, I'll just head. É isso aí, gente. Vamos fazer o seguinte agora. Como de costume, como vocês sabem, nós focamos em analisar frase por frase, palavra por palavra da cena completa. Então eu gostaria que nesse momento você pegasse o seu caderno, o seu bloco de notas, que você anotasse tudo o que você aprender dentro dessa cena. São 2 minutos de cena, mas nós vamos aqui debulhar palavra por palavra do começo ao fim. O objetivo dessa aula é que você saia daqui entendendo absolutamente tudo o que eles disseram dentro dessa cena. Não só que você entenda, mas que você também saiba pronunciar essas palavras e como, principalmente, utilizá-las. Afinal, de nada vale você aprender essas palavras aqui e nunca utilizar. Enfim, faça o inglês ser útil na sua vida, faça aplicações. E a primeira coisa que nós temos aqui para analisar nessa cena, Ross entrando no ambiente, olha só. Ei, é um tipo de... E aí? Oi. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Aqui percebemos que o Ross está falando um pouco mais alto, tentando fazer com que a Rachel ouvisse o que ele tem a dizer. Só que a Rachel não estava no ambiente. Quando ele diz, so I'm going over to Amanda's tonight, o que ele está dizendo? Primeiramente, preste muita atenção. Aquele Amanda's que você está vendo ali com um S e um apóstrofo, o que isso representa? Ele está se referindo à casa da Amanda. Primeiramente, é muito importante entender que quando você quer falar que você vai para a casa de alguém, tipo assim, I'm going to Jordan's house, a casa do Jordan. Você diz dessa forma, só que você não é obrigado a ter que dizer a palavra casa. Muitas pessoas, quando falam que vão na casa de alguém, apenas dizem
o dono da casa com o apóstrofo e o S. Isso já passa a compreensão de que é na casa da pessoa. Só que aqui tem uma observação a fazer. Ele não diz apenas que vai. Ele diz o phrasal verb go over. Ou seja, ele vai e vai permanecer. Então, quando ele diz I'm going over, eu estou indo, mas é um indo no sentido de eu vou ficar na casa da Amanda essa noite, tá? É um ato de ir, mas é um ato de também ir e permanecer. Gente, quando se trata de phrasal verbs, expressões, o mais válido, o mais importante é você entender o sentido que elas carregam. Então, então. I'm going over, eu estou indo. Esse eu estou indo não é eu estou indo agora, afinal ele não está indo agora, mas é uma ideia de futuro. Eu vou para casa da Amanda, e não tem a palavra casa aqui, mas não tem problema, é aquilo que eu falei, é apenas o jeito deles se expressarem dizendo que vai para casa de alguém. Então quando ele diz, eu vou me encontrar com a Amanda essa noite. Tem um termo ali, tonight, que significa essa noite. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Eu vou pra casa da Amanda essa noite, né? Tentando provocar a Rachel, achando que a Rachel estava ali naquele ambiente. Então vamos reouvir essas duas primeiras frases dessa cena. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. E aí, ela já logo diz, né? A Rachel não tá aqui. Tonight. Rachel's not here. Rachel's not here. Presta atenção nessa frase aqui, ó. Rachel's, agora tem um nome da Rachel, né? Com um S. Isso aqui não indica posse, como na frase anterior. Nós já falamos aqui várias vezes sobre posse, né? Se você quer falar casa do Murilo, você fala Murilo's house. Você coloca um apóstrofo e um S para indicar quem é o dono da casa, né? Nesse caso, gente, esse S não tem nada a ver com possessivo. Esse S é um S de verbo to be. Quando ela fala Rachel is not here, ela está dizendo a Rachel não está aqui. Rachel is not here. Rachel não está aqui. Não está aqui. Reouvindo, vamos lá? Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. E então ela diz Rachel's not here. Rachel is not here. Oh. E aí a Rachel chega. Hi, guys. This is Josh. Hi, guys. Nós já falamos, né? Hi, guys pode significar e aí, gente? E aí, pessoal? E aí, galera? Oi, gente. Oi, pessoal. Oi, galera. É importante entender que guys não é apenas para o uso masculino. Muita gente pensa que guy é apenas caras, rapazes, mas não, ela está se referindo, ó, tem mais mulheres na sala do que homens, e não tem nada a ver. Hi guys pode se referir a ambos gêneros. Então, hi guys pode ser traduzido para oi pessoal. E aí depois, this is Josh. Nós já falamos aqui também que esse é um modo muito comum de você apresentar alguém, inclusive se apresentar. This is Murilo here. É um modo muito comum deles se apresentarem, inclusive em ligações. Se você liga e você quer falar assim, aqui é o fulano. Esse aqui é, muita gente utiliza this is. Fica aí a dica. Então, quando ela fala this is Josh, simplesmente significa este é o Josh. Então, oi gente, esse aqui é o Josh, esse é o Josh. Josh, these are my friends. Josh, these are my friends. Ela está dizendo, Josh, estes são meus amigos. That's Ross. E aquele é o Ross. And that's Ross. Enfim, Ross não é apresentado como um amigo dela, né? Enfim, só para demonstrar que ela estava com raiva dele, né? Vamos reescutar então esses primeiros 10 segundos de cena. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. É isso aí. Gente, esse é o Josh. Josh, esses são meus amigos. E aquele é o Ross. And that's Ross. Aqui nós temos também mais uma abreviação de verbo to be, né? That's sempre vai ser that is. Esse é. Na verdade, aqui, né, é um demonstrativo que indica mais a questão da distância. Então, aquele é o Ross. É interessante porque preste muita atenção aqui na frase dela. Quando ela utiliza esse termo aqui, ó, para falar estes são meus amigos,
Esse termo aqui, ó, é importante validar que ele significa estes ou estas, para coisas que estão próximas. Quando ela fala que Josh, these are my friends, estes são meus amigos. Como ela estava se referindo às mulheres, você pode adaptar para estas são minhas amigas. O que é interessante sobre essa frase, porque não tem gênero, né? These pode ser estes ou pode ser estas. Are my friends pode ser são minhas amigas, como são meus amigos. O que faz, sim, o inglês ser muito mais fácil que o português, né, gente? Então, quando ela diz these, indica proximidade. Estas. Só que na frase seguinte... That's Ross. Ela fala, e aquele é Ross. É engraçado, né? Afinal, as mulheres estavam até mais distantes dela ali, né? Mas ela usa that como um sentido de aquele. Afinal, that é o demonstrativo que significa aquele, aquela, aquilo. É interessante porque ela quis expressar, não quer dizer que ele estava distante. Até mesmo porque ele falou que as meninas estavam próximas usando these. Mas ela quis expressar que lá o Josh, that's Ross, né? Ela não quis nem expressar proximidade dentro da fala dela. Isso aqui é muito interessante analisar, por quê? Porque nem sempre eles utilizam os demonstrativos, que são essas 4 palavras aqui, ó. Nem sempre eles utilizam elas no sentido literal que elas carregam. Ó, para quem não sabe, this, a primeira, significa este ou esta. E aí você tem um plural que é these, carrega um sonzinho de Z um pouco mais prolongado. Então a primeira é this e a segunda these. A terceira, that, aquele, aquela. E aí depois those, aqueles, aquelas. Então é interessante porque... embora a gente fale sobre coisas próximas, coisas distantes, né? Aquilo que eu falei pra vocês, né? No lado gramatical das coisas, é assim que a gente ensina numa sala de aula, tá? Eu falando aqui como professor, gente, eu já cansei de ensinar isso aqui em sala de aula. E como é que a gente ensinava lá do modo gramatical quadrado da coisa? This e these, você só vai usar apenas para coisas que estão perto. That e those, apenas para coisas que estão longe. Só que aqui você vê um contexto que não faz sentido, tá? Por isso que muitas vezes não vale a pena ficar preso nas regras. Você fica mecânico, você fica quadrado. Você percebe no inglês da vida real que muitas regras não são respeitadas. É importante você entender apenas dentro do inglês da vida real até onde você pode ir, quais limites você pode ultrapassar, até onde é válido não usar auxiliar, até onde é válido realmente citar com o verbo no passado. Aqui é importante você entender a forma que você estuda o inglês da vida real, tá? Para você não ficar só focado em regra, em estrutura, mas focar em realmente como eles falam no dia a dia. Josh? Hi. E aí ele diz isso aqui, ó, a primeira frase do Josh, preste atenção. Josh? Hi. Dudes. Ele fala, dudes. Gente, como é que vocês podem traduzir isso aqui? Dudes, não é nenhum oi, não é nenhum olá, não é nenhum e aí, beleza? É simplesmente um dudes. Dude pode ser usado no sentido de amigo, parceiro, companheiro, né? Aqui isso é como se fosse assim. E aí, gente, dudes, enfim. Exemplo de como você pode utilizar dude. Hey, I got it. Go over there and punch that dude right in the face. Which dude? That dude? Yeah. No way, he'd kick my ass. I have nothing to do, so tomorrow we are partying with Gandalf, dude! Dude, we are so gonna party! Wow, okay. Dude alert. This is gonna be so cool, dude. We never party anymore. Dude, check this out. Exemplos de como você pode utilizar dude. Enfim, vocês percebem que não tem a ver só com o sentido de você ser amigo da pessoa, tá? Às vezes as pessoas apresentam essa expressão como, você pode usar no sentido de amigo. Não, o Josh não conhecia ninguém na sala. Ele chega falando, dudes. E aí? Como é que você explica isso? Josh? Hi. Dudes. É como se fosse gente, pessoal, algo tipo, não tem como se adaptar pra outra coisa, né? Enfim, agora analisar a sequência. Did you play in college? Ela viu a blusa dele e pergunta, Did you play in college?
Primeira coisa para você analisar aqui é que é uma pergunta feita no passado simples, ou seja, usando did. Quando ela pergunta did you play, você jogou in college, não é colégio, tá? É importante entender que college significa faculdade. Importante entender isso, tá, gente? College, faculdade. Olha só. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. I still do. Esse do não é o verbo fazer. Quando ele fala I still do, esse do está fazendo referência ao ato dele ter jogado, ao ato dele ainda jogar. Quando ele fala I still do, é como se fosse eu ainda jogo. Still significa ainda. Então, vamos supor que eu pergunto para você assim, did you speak English? Você falou inglês? Last year, ano passado, aí você quer falar assim, eu ainda falo. Para você não precisar falar I still speak, você pode falar I still do. Esse do tá fazendo referência ao verbo falar da frase citada anteriormente. Então, esse uso de auxiliares como afirmações é muito comum dentro do inglês, né? Tipo assim, eu posso perguntar para você, você foi? Did you go? E você falar I did. Você vai traduzir para eu fui. Embora é importante entendermos aí como se utiliza os auxiliares. Gente, auxiliares é regra gramatical, mas é extremamente importante você entender como se usa auxiliares. Você entender que did é passado, do é presente. Essa frase dele tá no presente. Eu ainda jogo, né? Next year, próximo ano, I hope to make varsity though. Vamos entender uma coisa aqui. Quando ele fala next year, próximo ano, I hope, eu espero. E aí ele diz isso aqui, ó, to make varsity. Isso aqui, esse termo varsity, se refere ao time da escola, ao time da universidade, o time da escola, é o varsity. Aí quando ele fala make varsity, seria fazer parte do time da escola, o time da universidade, o time da instituição, o time que representa a organização, a escola. E aí esse though seria o embora, entretanto. É interessante porque though tem vários significados, tá? Embora, entretanto, contudo, todavia, certo? Esse though tá ali no final só para dar um tom a mais nessa frase dele, né? Mas entenda aí como você pode utilizar varsity. Excuse me. Yeah? How did you all find each other? We're the Jersey State varsity basketball team, Northeast Regional champs. Quando você vê o termo varsity, você vai se lembrar do quê? É o time da escola, é o time da universidade, é o time do colégio. É isso. Make varsity though. Tá dizendo o quê? Eu espero fazer parte do time da escola, né? Entretanto, seria um tipo ainda, né? Enfim. Olha só que interessante na sequência. Ross, didn't you play soccer in high school? Ross, didn't you play soccer in high school? Agora essa pergunta também está no passado. Como é que a gente sabe que está no passado? Por conta do didn't. Aqui ela não usou did you play, você jogou. Não, aqui ela está perguntando no modo negativo, você não jogou? Ross, didn't you play? Você não jogou? Didn't you play soccer in high school? Aí high school significa colégio, ensino médio. Então, Ross, você não jogou futebol no ensino médio? É importante entender uma coisa aqui sobre a cultura americana, tá? Soccer é o futebol que a gente conhece aqui no Brasil. O que faz mais sucesso aqui é o soccer. Porém, nos Estados Unidos eles também usam o termo futebol. Então, existe o soccer, que é o futebol que eles jogam com a bola no pé, né? E existe o futebol. O futebol é importante entender que se refere ao futebol americano. Quando você quer se referir ao futebol principal, o nosso futebol aqui do Brasil, né? Lá fora, você precisa entender uma coisa. Nos Estados Unidos, no inglês americano, você vai utilizar soccer. No inglês britânico, na Europa, você vai utilizar football. É o jeito que eles se referem, tá? Então, se você fala futebol em solo americano, vai se referir a futebol americano. Não tem jeito, tá? Então, é importante entender, é uma questão cultural,
ok? Aqui, claro, né, a série é americana, o ambiente é americano, então quando ela pergunta, Ross, você não jogou futebol no colégio, no ensino médio, in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Preste atenção, ela tá querendo aqui humilhar ele, né? Desdenhar ele. E aí ela diz o seguinte: oh, no, wait, oh, não, espere. That's right, tá certo. Esse tá certo é tipo assim, nessa frase aqui, é como se fosse, pera aí, eu lembrei. Algo do tipo, tá? That's right significa isso está certo, mas você não precisa necessariamente traduzir pra isso. Quando ela fala you just organized, você só organizou, e ela diz o que ela organizou. O que ele organizou, né? Their game schedules on your Commodore 64. Vamos reouvir aqui de novo, gente. Preste atenção. Right, you just organized their game schedules on your Commodore 64. Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. O que ela tá dizendo? Não, espere, tá certo. Você só organizou o jogo deles, a linha de baixo agora, o jogo deles, their game. Só que não é só isso, né? É their game schedules. Então, é como se fosse assim, o cronograma de jogos deles, ou a agenda de jogos deles, a tabela de jogos deles. Schedules significa tudo isso, tá? Quando você vê esse termo aí, ó, escreve schedule, né? Você vai pronunciar schedule. Se refere ao verbo agendar, se refere a programar, planejar, escalar, né? Como verbo, como substantivo, horário, tabela, lista, relação, tudo que se refere a algo que está programado em uma agenda. Então, quando ele fala their game schedules, é a agenda de jogos deles. E aí ela fala on your Commodore 64. Para quem não sabe, o Commodore 64 é um computador antigo, tá? É realmente bem antigo. O lançamento dele foi lá em 1982, tá? O Commodore 64 é um tipo de computador, tá bom? É um computador doméstico, só que é uma coisa muito ultrapassada. Embora a série Friends seja antiga, o que eles querem dizer é o seguinte: ele usava um computador antigo, velho, ultrapassado, né? E ainda assim, ele não fazia parte de time algum na escola. É isso que ela quer fazer, né? Desdenhar ele, humilhar ele na frente. Você não jogou nada na escola, né? Você ficava aí organizando, você só organizou a agenda de jogos deles no seu Commodore 64, que é o computador, né? Fazendo referência aí ao nome do computador. Vamos fazer o seguinte, até agora analisamos 34 segundos de cena. Eu vou executar aqui do começo até o momento, certo? Você que está aqui me assistindo e você ainda não deixou o seu like, por favor, deixe o seu like para me ajudar com esse trabalho, para que a gente possa continuar produzindo mais aulas aí como essa, tá? Então, bora lá. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. Hey, Josh. Hi. Dudes. So did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's good. E aí, olha só o que o Josh diz. Presta atenção, gente. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. O Josh, ele realmente fala muito rápido, tá? Então, preste atenção. Ele fala tudo isso em menos de um segundo. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Olha só. Eu gostaria que vocês escrevessem o que vocês acham que ele está falando. Gente, é mais uma frase que nós vamos adaptar, ok? Sem adaptações, você não vai entender o que eles estão dizendo. Quando ele fala well significa bem. Quando você vai iniciar uma frase, você fala assim, bem. E aí ele fala it's getting late. Pra quem não sabe, it's getting late significa tá ficando tarde. It's getting late. E aí ele fala assim, ó, I got to get to the game. I gotta get the game. Tudo abreviado, né? Tudo rápido, fica desse jeito, tá? Preste atenção no jeito que ele fala. Mais uma vez. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so Muito rápido, né? I gotta get to the game. Bom, o que significa I gotta get to the game?
É uma frase que tá dizendo, né, embora esteja dizendo ali no passado, I got to get, né, calma aí, tá usando got, que é o passado do get, aí usa o get de novo, né, muita gente fica aí na dúvida, né, professor, o que significa get? Afinal, como usar get? Gente, get tem vários significados, tá? Vários sentidos, tem realmente mais de 20 sentidos para você usar get. Na maioria, os sinônimos que get tem, o sentido de obter, o sentido de receber, de conseguir, de adquirir, de ganhar, de arranjar, de comprar, de atingir, até mesmo de procurar, até mesmo de você aprender, de compreender, de entender uma piada. Get tem todos esses sentidos, gente. Inclusive, nesse caso aqui, quando ele fala I got to get to the game, é tipo assim, eu tenho que ir pro jogo. Não tem nada além que você possa traduzir. Eu tenho que ir pro jogo. So, I'm going to head. Gente, preste atenção, porque quando ele fala I'm going to head, não é ao pé da letra, tá? Se você traduzir ao pé da letra, vai ficar tipo assim, então estou indo para a cabeça. Só que head não é só a palavra cabeça. Head também é um verbo. E é um verbo que nós costumamos utilizar para se referir a ir para algum lugar, tá? Head também significa encabeçar, chefiar, liderar, mas também significa o sentido de direcionar, ir para algum lugar. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vamos supor que eu quero falar que eu estou indo pro meu trabalho. Eu poderia dizer desse jeito aqui, ó. I'm heading to my work. Olha só, você pode falar I'm heading to my work. Não tem nada a ver com cabeçando. Então, quando a gente usa o I'm heading, é tipo assim, eu estou a caminho, estou em direção, estou indo em direção àquele determinado lugar. Então, quando você for traduzir o verbo head, como verbo, né? Não como cabeça, mas no sentido de verbo, você sempre vai traduzir para indo em direção a. Então, I'm heading to my work. Eu estou indo para o meu trabalho. Agora, quando você fala I'm going to head, gente, você tem que adaptar isso aqui para algo do tipo, eu tenho que ir. Eu tenho que, enfim, sair. Aqui não tem outra coisa que você possa adaptar. Você literalmente vai ter que terminar a frase dizendo, eu tenho que ir. So I'm going to head. Só que ele usa esse termo head até num sentido cômico, né? Tanto que no final da cena, a última palavra dessa cena é a palavra head. É o Ross dizendo essa palavra, né? Oh, just head. Eu vou só sair também. Enfim, vamos adaptar aqui para o seguinte, ó. Então, eu tô saindo. I'm going to head. Você vai traduzir I'm going to head para eu estou indo, no sentido de indo em direção a algum lugar, tá? Você não vai traduzir para eu vou de cabeça. Não, você vai adaptar para eu. I'm going to head. Eu estou indo em direção a isso, né? Enfim, se referindo ao jogo, né, gente? Então, vamos adaptar para... Então, eu tô indo. Tô saindo. I'm going to head. É isso aí. Vamos, então, reescutar essa frase. Ele realmente fala muito rápido, tá? Organize their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Or... Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. Uma coisa que eu acho muito interessante aqui, ó, analisando a pronúncia dele, quando ele pronuncia, vamos voltar aqui nessa frase, preste atenção, quando ele pronuncia aqui, ó, I'm going to head, ele não fala desse jeito, tá? I'm going to head. Ele fala como se a palavra ali fosse abreviada. Ele abrevia esse I'm going to head para I'm to head. Só que ele não fala I'm to head, ele fala I'm gonna head. I'm gonna head. Olha só o jeito que ele fala. Ó, esse I'm que eu escrevi aqui é uma abreviação de I'm going to, tá bom? Só para você entender aqui, ó. I am going to, você pode abreviar para I'm gonna. E I'm gonna você pode abreviar para I'm a. Olha o ciclo de abreviações aqui, ó. I am going to, você pode abreviar para I'm gonna, mas na frase ele fala I'm a.
desses 3 modos estão certas, tá? Mas é importante você entender o modo que se pronuncia abreviado, porque no dia a dia ninguém fala daquele jeito ali, ó. I am going to head. Não, esquece, você não vai ouvir desse jeito. Então vamos reescutar aí o jeito que ele fala, olha só. Door 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. I'm gonna head. Simples, I'm gonna head. Quando você vê alguém falando assim, I'm gonna, você já sabe que é I'm. O sentido de I'm going to, abreviado de I'm, pra I'm gonna, que abrevia de novo pra I'm, né? E ela fala, ok. Ok. Ok, é uma confirmação positiva? Tá legal, tá bem. Ok, tá bom então, né? Bom, ela beija ele pra provocar o Ross. O Ross deve estar pensando nesse momento, né? Droga, a minha provocação foi muito mais leve. I'll miss you. E ela ainda fala que vai sentir falta dele. Pra quem não sabe, ó, a palavra saudade dentro do inglês, ela não existe. Saudade é um termo que existe no português, mas não existe em inglês. Para você dizer que você vai sentir saudade de alguém, você utiliza exatamente essa estrutura que ela utilizou. Eu vou sentir sua falta. I'll miss you. É o jeito que eles usam o ato de sentir falta de alguém, de algo. Nós já analisamos aqui o verbo miss em outros contextos, de perder, de deixar passar. Aqui é o ato de, tipo assim, você vai me fazer falta. I'll miss you. Eu vou sentir sua falta. É assim que a gente traduz. Percebam, não tem nada a ver com o verbo sentir. Você não usa o feel de sentir. Você não usa a palavra falta, né? Aqui. Então é importante você entender o jeito que eles se relacionam, né? A palavra falta é lack. Não se usa lack aqui, né? I'll miss you. Eu sentirei sua falta. Inclusive, nós falamos aqui do verbo faltar, né? Nós lemos aqui... aqui não, na verdade. Eu acho que aqui a gente fez também essa análise, se eu não me engano. Aqui no YouTube tem alguma aula analisando o Salmo 23, que fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você fala em nada vai me faltar, você fala desse jeito aqui, ó. I lack nothing. Nós fizemos também uma aula analisando textos bíblicos lá no Instagram, estudando o Salmo 23, em que a citação era essa: I lack nothing. Lack é o sentido de ter falta de algo. Nesse caso se usa miss. Quando você quer dizer que você sente falta, você diz I miss. Se você está dizendo no futuro, você diz I'll miss. Tem diferenças, tá? Ela não fala eu sinto sua falta, ela fala eu vou sentir. I'll miss. Futuro. Lembrando, ali é conexão de I will. O will nós já falamos aqui várias vezes, né? Indica futuro. Fica aí então a dica, tá? Quando ela diz I'll miss you. I'll miss you. Significa eu vou sentir sua falta. E olha só o que ele diz. Bom, o cara, eu enxergo aqui que ele realmente estava desacreditado, né? Que a Rachel estava tratando ele daquele jeito. Ele cita a expressão dope. I'll miss you. Dope. Olha a expressão dele, gente. Preste atenção. Ele está maravilhado com isso. Ele está extasiado, surpreso. Ó, preste atenção em como você pode utilizar dope em outro contexto. Sounds like a sweet deal. It's pretty dope. Dope significa maravilhoso, isso é sensacional, fantástico, é algo surpreendente, tá? Se você quiser entender aí o sentido da palavra dope, tá? Dope em outros contextos, gente, é importante ressaltar isso, tá? Dope em outros contextos pode significar narcótico, lubrificante, óleo, pode significar o verbo narcotizar, adulterar, falsificar. Mas não só isso, tá? Como adjetivo pode ser tipo algo maravilhoso, algo realmente muito bom. E é uma gíria, tá? Isso aqui é uma gíria. Claro, existem outras formas de você dizer que é maravilhoso. Existe wonderful, fantastic, incredible, amazing, né? Existem vários outros modos de você dizer isso. Dope é uma expressão 100% informal. I'll miss you. Dope. Cute one. Bom, e aí a Phoebe diz:
Wow, cute one. Bom, cute, fofo. Cute one, como é que você pode adaptar? Você não vai traduzir ao pé da letra, tá? Fofo 1. Não, o one aqui não significa o número 1. Quando ela fala cute one, significa que esse one está transformando esse adjetivo em um sujeito. Então, é como se ela estivesse dizendo assim, esse é fofo, cute one, né? Você pode adaptar para wow, fofo. Você pode só traduzir para fofo, só que você não fala só cute. Cute one, esse one está se referindo ao sujeito, a pessoa é fofa. Não é o que ele fez que é fofo, tá? É a pessoa. Cute one. Esse one se refere ao sujeito, a pessoa, se referindo a ele. Então, quando ela cita o one, se refere a um sujeito, tá? É importantíssimo entender aí que o one, ele converte situações como essa, o adjetivo, para um sujeito. Então, tipo assim, ó. Vamos supor que eu quero falar, eu sou aquele que vai te ajudar. Eu poderia falar, I am the one who will help you. Você cita I am the one, eu sou um. É esquisito? No português se você ficar traduzindo ao pé da letra, que não é ideal. O mais importante é você entender o sentido. Gente, eu aprendi a usar o one nesse sentido de sujeito na prática, não foi através de regra. Se você engessar o one apenas como número 1, você nunca vai utilizar ele num contexto como esse. Então, cute one é como se fosse, esse é fofo. Ele é fofo. Wow, cute one. E aí, ela diz, a Mônica diz, very cute. Very cute. Muito fofo. E aí, o Ross até olha ali, né, pra irmã dele. E aí a Rachel diz, No, isn't he great? Eu sei, I know, isn't he great? Temos um exemplo aqui, mais uma vez, de uma pergunta feita na forma negativa, só que agora envolvendo o verbo to be. Nós sabemos que is he é o modo de você perguntar no verbo to be. Ele é, is he, só que aqui ela perguntou no modo negativo. Isn't he? Então ele não é? Great. Ótimo. I know, isn't he great? Eu sei, ele não é ótimo? Cute one. Very cute. No, isn't he great? Sequência, vamos lá? So nice to finally be in a fun relationship, you know? Olha só essa primeira frase dela. So nice to finally be in a fun relationship, you know? So nice é tão legal, é tão bom. To finally be, finalmente estar in a fun relationship, em um relacionamento divertido. Fun, divertido. Então, in a fun relationship, em um relacionamento divertido. Esse you know, nós já falamos aqui também várias vezes, ele significa sabe. E aí depois ela diz, Relationship, you know? There's nothing boring about him. Ela tá citando uma sequência de frases aí, nós vamos analisar todas, tá? Ela diz aqui, there's nothing boring about him. There's nothing, não tem nada. There's nothing, não há nada, tem nada. Boring, chato, entediante. About him, ela fala about him, significa sobre ele. Então não tem nada de chato sobre ele, né? Pra realmente provocar o Ross, né? Vamos reescutar aí desde o começo. No, isn't he great? So nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and bet he's never even set foot in a museum. And I bet he's never set foot in a museum. Preste atenção, porque aqui temos uma contração de he has. Aquele his não é he is, é he has. Por quê? Ela está falando de algo que ele nunca, uma suposição, né? Havia feito. Ela está dizendo uma suposição, por isso que ela usa I bet. And I bet, e eu aposto. Bet é o verbo apostar, então, and I bet, e eu aposto, he has never, vamos falar he has para você entender que não é verbo to be. He has never, que ele nunca esteve, que ele nunca teve. E aí temos ali set foot. O que isso significa? É o ato de você pisar em um determinado ambiente.
tá? É o ato de você colocar o pé. Sabe quando você quer falar assim, eu nunca coloquei meu pé nesse lugar, eu nunca coloquei meu pé naquele espaço, naquele ambiente. Nesse caso, ela tá falando de um museum, que é um museu, né? Enfim, Ross é um cara que gosta de paleontologia, dinossauro, história natural. Museu é um lugar que ele gosta. Por isso que ela tá dizendo, né? Ela diz aqui, eu aposto que ele nunca colocou o pé em um museu. É importante entender que he has never set foot. Gente, é uma frase que está no present perfect, tá? Não é só ele nunca pisou, como ele nunca tem pisado, tá? É importante entender só o sentido do present perfect, tá? Pra você não ficar traduzindo ao pé da letra para ele tem nunca pisado, colocado o pé. Não. Não traduza ao pé da letra. Você sempre vai ver uma adaptação. Você quer saber como são as adaptações? Aí, nesse momento, eu aconselho você a assistir com legendas em português. As legendas em português das séries, a grande maioria delas são feitas por profissionais da área de legendagem. É um trabalho muito valorizado. E eles fazem muitas adaptações para frases que a gente diz no dia a dia. Muita gente fala pra mim assim, ah, professor, eu fui assistir a série tal na Netflix, e aí a personagem falou uma coisa, mas na legenda em português tava horrível, não tinha nada a ver. O que você precisa entender é que a tradução, o processo de traduzir não é só pegar lá, jogar no Google Tradutor e jogar ao pé da letra. Você precisa fazer a adaptação. Como é que você vai adaptar isso aqui, ó? Não necessariamente para eu aposto que ele nunca pisou no museu. Poderia ser eu acho que ele nunca colocou o pé em um museu. É isso. O mais importante é você transmitir a mesma mensagem com o mesmo sentido que a pessoa quis transmitir. Então esse é o exemplo de set foot, o ato de você colocar o pé em um determinado ambiente. Por exemplo, I haven't set foot in a bar in years. O que ele disse aqui? I haven't set foot in a bar in years. I haven't set foot in bars. I haven't set foot in a bar in years. In a bar in years. Então eu nunca não, né? Eu não tenho colocado meu pé. I haven't set foot in a bar in years. Eu não tenho colocado um pé em bares, né? Em bar, em anos. Ó, é o ato de você colocar o pé em um determinado ambiente. O ato de você estar naquele lugar. Esse é o sentido. Já era. Well, maybe he'll get to go soon. Well, maybe he'll get to go soon. O que o Ross tá querendo dizer agora? Agora é a vez do Ross dar uma provocada de novo, né? Ele diz o seguinte, well, maybe he'll get to go soon. Well, bem, maybe, talvez, he will get to go. Entenda o uso do get to. Gente, he will get to go. Como é que você vai traduzir? Você vai traduzir para ele vai, não tem outro sentido. He will get to go soon. Você vai adaptar para ele vai em breve. Não tem outro sentido, tá? Get to go é o ato de você decidir ir. Então, em breve ele vai. É isso. He will get to go soon. Mais um exemplo de que você não deve ficar traduzindo ao pé da letra as coisas. É como se fosse também, tá? Pode carregar no sentido de começar a ir. Bem, ele vai começar a ir em breve. Pode ser também. He will get to go soon. Em breve. Exemplo com get to. É importante entender que geralmente get to ele pode ser usado com verbos depois, assim como foi usado aqui com go. Pode ser usado com o verbo to be. Veja só. Come on, Ross. Look, I don't have any brothers. I'm never gonna get to be a best man. You can be the best man when I get married. I'm never gonna get to be a best man. Wait, so you get to be my best man twice, and I don't get to be yours at all? É isso aí, gente. Então, ó, aí nesses exemplos, temos o exemplo do get to be, que é o ato de chegar a ser. Preste atenção mais Come on, Ross. Look, I don't have any brothers. I'm never gonna get to be a best man. You can be the best man when I get married. I'm never gonna get to be a best man. Wait, so you get to be my best man twice, and I don't get to be yours at all? Preste atenção porque a forma de você aprender o verbo get não é fazendo uma lista de traduções, tá? Não é desse modo, você vai aprender através de contextos. Então você vai aprender um contexto um dia no contexto de chegar,
Tipo assim, eu chego em casa tarde. I get home late. Pronto, você aprendeu o sentido de chegar. Outro sentido, um sentido de alcançar. I'll get him. Eu vou alcançar ele. Get, sentido de alcançar. Então você aprendeu o sentido de chegar e o sentido de alcançar. Agora você viu aqui o sentido de chegar a ir, começar a ir, ou chegar a ser, get to be. E aí você começa a ir cada vez mais além. Mas, gente, vocês aprendem o verbo get realmente utilizando, tá? Não é escrevendo traduções, não é, vou pausar aqui e vou escrever todas as traduções que o Teacher Murilo falou sobre o get. Não vai por esse caminho, tá? Você vai ver que get significa obter, comprar. Get também significa, a gente falou aqui, né, agora há pouco, né? Receber, conseguir, adquirir, arranjar, atingir. É muita coisa, tá? Você precisa entender que get substitui muitos verbos realmente, né? O ato de você chegar, alcançar. Se eu quero falar assim, eu entendi isso, I got it. Ou você pode até falar no presente, tá? Nós já analisamos cenas aqui que o personagem fala assim, eu entendi. Só que ela fala, I get it. Tá tudo bem, você não precisa usar o verbo understand, entender, compreender. Você pode falar, I get it. Já era, eu entendi, eu saquei, eu peguei. Isso é inglês da vida real. Você fica aí preocupado, não, eu preciso entender os 60 significados do verbo get. Não, você precisa aprender a usar ele. Precisa entender os sinônimos que ele possui. E você vai aprender na hora que você começar a usar. Não é na hora que você escrever pro seu caderno as milhões de traduções das palavras. É quando você começar a usar. Por isso que eu falo, gente, nada se compara ao inglês da vida real quando você começa a utilizar. Enquanto você não utilizou essas palavras aqui na prática, você tem apenas conhecimento teórico sobre isso, tá? Entenda isso. Entenda. Quando você começa a utilizar, aí de fato você começa a colocar para fora aquilo que você já aprendeu. Mas se você não faz isso, pode ter certeza, essas palavras que você tem aprendido hoje, você vai esquecer em algum momento. Porque se não há utilização, você esquece. Se não há aplicação, você perde o que você aprende. Então, é uma dica aí para você começar a utilizar verbos desconhecidos, assim como get. Então, o que o Ross está querendo dizer para ela? Bem, talvez ele vai começar a ir em breve, né? Aonde, gente? Vamos lá, pega o contexto. Em museu, né? Ela disse que aposto que o Josh, né, que ele nunca colocou o pé em um museu. Well, maybe he'll get to go soon. Talvez ele vai começar em breve. You know, like on a class trip or something. Sabe, em uma class trip, o que se refere a class trip? Class trip se refere a uma viagem de classe, viagem de turma, viagem com a sala de aula. É uma class trip, literalmente. Então, o que o Ross está dizendo aqui? Sabe, como uma viagem escolar, ou algo do tipo, né? Or something, ou alguma coisa. É isso que ele está dizendo, ou algo do tipo. You know what else is really great about him? You know what else is really great about him? Mais uma vez temos uma pergunta informal. Ela não começou com auxiliar, né? A pergunta tá errada gramaticalmente, né? Você não começa you know, você começa com do you know, porque é uma pergunta que tá no presente. Então você sabe, you know, what else significa o que mais. Grava aí, what else, o que mais. Alguém tá te contando alguma coisa, você quer saber o que mais, what else. Is really great about him, é realmente bom, é realmente ótimo, é muito ótimo about him, sobre ele. Entenda uma coisa, aqui é muito importante você aprender como utilizar o what else, tá? Se escreve what else, mas você fala what else. Olha só. Yeah, and you know what else? A pronúncia é what else. What else? Pronuncia comigo aí. Yeah, and you know what else? Yeah, and you know what else? É isso aí. Então eu gostaria que você pegasse essa frase inteira agora comigo e você repetisse tudo o que a Rachel disse. Repete aí comigo. You know what else is really great about him? Vamos lá, eu vou executar aqui e você vai repetir. You know what else is really great about him? You know what else is really great about him? Mais uma vez, vamos lá. You know what else is really great about him? You know what
else is really great about him? É isso aí. Você sabe o que mais é realmente ótimo nele, sobre ele? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Aqui ela está provocando o Ross mais uma vez, né? Ross, paleontólogo, gosta de dinossauros, tem brinquedos de dinossauros, né, na cama dele, né, no pé da cama dele. E ele diz o seguinte, olha só, ela diz, né? What is the word? Qual que é a palavra? Aquele que é tipo, é uma onomatopeia, né? E ela diz, what is the word? Qual que é a palavra for an adult who doesn't, para um adulto que não have dinosaur toys, não tem brinquedos de dinossauro in their bedroom, na cama deles, ao pé da letra na cama deles, né? Você pode adaptar aqui para em sua cama. Na verdade não é cama, tá? Cama é só bed. Ó, muito fácil de confundir isso aqui, tá? Quando a palavra termina com room, se refere ao quarto, tá? Então bedroom, quarto. Bed, cama. Room é só o cômodo, é só o ambiente. Por isso que nós falamos bathroom, bedroom, living room, por aí vai, né? Tudo com room. Bedroom, então, é no quarto deles, tá? Enfim, no caso aqui vamos adaptar para em seu quarto. Ela tá dizendo o seguinte, qual que é a palavra para um adulto que não tem brinquedos de dinossauros no seu quarto? Para provocar o Ross, né? Significando que o Ross tem. Great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? É isso aí. What is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Qual que é a palavra para um adulto que não tem brinquedos de dinossauro no seu quarto? E aí o Ross perde a linha, né? Olha só o que ele faz. Ele faz esse... A Rachel não entende nada e ela pergunta pra ele. What was that? What was that? Significa simplesmente o que foi isso? What was that? Monica knows. A Mônica sabe, Mônica knows. Ele está afirmando na terceira pessoa do singular, no presente, por isso que tem um S ali no knows. Então, Mônica knows. A Mônica sabe. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's this dumb thing Ross made up to try to fool our parents. Vamos entender aqui, ó. It's this dumb thing. Ó, esse conjunto de palavras, this nós já falamos. Este, esta, né? Dumb thing, você vai traduzir para essa coisa idiota. Dumb, você não vai pronunciar a letra B. Você não fala dumb. Não, você fala dumb. Você vai parar no M, tá? O B é mudo, é silencioso, literalmente. Então, it's this dumb thing. Isto é esta coisa idiota, né? Ross made up. Que o Ross inventou. Ela está utilizando o phrasal verb make up. No sentido de inventar, criou, inventou. Para quê? To try to fool our parents. Para tentar, temos dois verbos. Para tentar e depois to fool. Nós já falamos aqui que o termo fool, fora do sentido de verbo, ele significa tolo. Nós analisamos lá no livro de Provérbios, né? Nas aulas de inglês com a Bíblia. Só que aqui não é o sentido de tolo, aqui é o sentido de irritar, no sentido de zombar. Então, quando você vê o verbo to fool, é o ato de enganar, brincar, burlar, zombar, trapacear, né? É esse tipo de coisa, tá? É o ato de, tipo assim, fazer uma zoeira ali. Como é que a gente pode adaptar isso? A gente pode adaptar para algo no sentido de fazer uma pegadinha, fazer algo para pegar a pessoa. Ó, vamos ver esse outro exemplo aqui com fool. Hey, how'd the audition go? Terrible. I messed up every line. I shouldn't even be an actor. Wait a minute, are you doing that thing where you pretend it didn't go well, but it really did go well? Yeah, did I fool you? Totally.
Então, quando ele pergunta ali, did I fool you? É tipo assim, eu te peguei, né? Eu consegui. Enfim, eu te peguei no sentido da brincadeira, né, gente? Então, é importante entender o sentido, principalmente, né? Então, ele é como se fosse aqui no sentido de irritar nossos pais. Our parents. Não é parentes, tá? Parents se refere aos pais. It's this damn thing. Essa coisa idiota que o Ross inventou. Ross made up. To try to fool. Pra tentar irritar our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. It's a way of giving the finger without actually having to give it. Ela fala aqui, ó, é um modo, it's a way, é um modo, é uma maneira, é um jeito of giving the finger, de dar o dedo. No português, a gente não fala dar o dedo, a gente fala mostrar o dedo, né? Então, o ato de mostrar o dedo, giving the finger. Nós analisamos esse ato de mostrar o dedo, né? Fazer alguma coisa, fazer qualquer ato com o dedo, tá? Não é só mostrar aquele dedo, mas é fazer alguma coisa do tipo, mostrar qualquer sinal que você fizer com o dedo, é o ato de você dar uma ação com o seu dedo. Nós analisamos esse give the finger em uma cena do filme Clique, em que o Adam Sandler, ele faz alguma coisa assim pro seu pai, tipo assim, só um minuto, né? Ele faz um sinal assim, e o pai fala pra ele, don't give me that finger. Tipo assim, não me mostra esse dedo. É algo do tipo, tá? E não é ofensivo, ele realmente faz assim, ó, um minuto, né? Espera. E o pai dele fala assim, don't give me that finger. Não me mostra esse dedo. Então o ato de dar o dedo, tá? É o mostrar, ok? Give é o verbo dar. Nós já falamos aqui várias vezes que give é o verbo dar. Nesse sentido do dedo, é o ato de mostrar, ok? Mas é por isso que eu falo, é importante entender como se utilizam as expressões no inglês, para você não utilizar aí show the finger, mostrar o dedo no sentido literal. Afinal, show é o verbo mostrar. Mas você não fala show the finger para mostrar o dedo. Não, você usa o verbo give. Então, certas coisas que a gente se expressa aqui no português, no inglês, não é igual. Não é semelhante. Aqui você precisa realmente entender o jeito que eles falam aquela determinada expressão. É sobre isso. Quando ela diz it's a way, way significa forma, jeito, caminho, maneira. It's a way é uma maneira, um jeito of giving the finger, de mostrar o dedo. Without significa sem, actually, na verdade, having to give it. Tendo que mostrá-lo, né? Ao invés de não vamos usar o verbo dar, vamos usar o verbo mostrar. Sem ter que mostrar. O que ela está dizendo? É um modo de você mostrar o dedo sem, na verdade, ter que mostrar. É isso. Então, quando o Ross faz esse sinal aqui, ó, vamos lá. Só para você entender aqui, gente. Ela provocou o Ross ficou sem argumentos. Enfim. Ele fez esse sinal. What was that? O que foi isso? Monica knows. A Mônica sabe. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. É uma coisa idiota que o Ross inventou para tentar irritar nossos pais. It's a way of giving the finger without actually having to give it. É um jeito de mostrar o dedo sem, na verdade, ter que fazer isso, né? Tem que mostrá-lo. I remember I cried the night you made that up. I remember I cried the night you made that up. Ó. I remember, eu me lembro. I cried, que eu chorei. The night you made that up. Na noite, the night you made that up, que você criou isso, que você inventou isso. Eu chorei na noite que você inventou isso. I remember I cried the night you made that up. Por que o that tá ali no meio? Nós já falamos sobre isso também. Quando você usa um phrasal verb e você tá utilizando um sujeito naquele phrasal verb, você coloca o sujeito lá no meio. Então, made that up, inventar isso. Você não fala made up that, você fala made that up. Realmente o sujeito foi lá no meio. Então, I remember I cried the night you made that up. Vamos escutar essa frase. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. It was the first time I realized I was cooler than my big brother. Preste atenção. It was the first time. Foi a primeira vez I realized, que eu percebi.
I was cooler, que eu era mais legal. É importante entender que cool significa legal e cooler, mais legal. It was the first time, foi a primeira vez. I realized, não é eu realizei, é eu percebi. I was cooler, que eu era mais legal, than my big brother, do que meu irmão grande, do que meu grande irmão. É como se fosse assim, do que meu irmão mais velho, né? Than my big brother. É isso aí. It was the first time I realized I was cooler than my big brother. Sequência. Well, I'm gonna go get ready. Bom, ele diz o seguinte. Well, I'm going to go get ready. Preste atenção, go get ready é o ato de você ir e ficar pronto, se preparar para alguma coisa, se preparar para algum ambiente. No caso, ele tem um encontro com a Amanda, né? Então, well, I'm going to, esse I'm going to é simplesmente indicando o futuro, eu vou. Não é eu estou indo, tá? Se você traduzir tudo isso aqui ao pé da letra, você vai ficar louco, vai ficar tipo assim, bem, eu estou indo ir, ficar pronto. Eu estou indo ir, ficar pronto. Ninguém fala desse jeito, né? Então, o primeiro I'm going, você entende que é eu vou, no sentido de futuro planejado, o sentido que o going to be carrega. Então, I'm going to, eu vou. Go get ready, ficar pronto. Então, eu vou ficar pronto, eu vou me arrumar, né? Eu vou me preparar. For my date tonight. E ele conclui a frase, né? Ele conclui. Para o meu encontro desta noite. For my date tonight. Então, preste muita atenção. Quando você quer falar esta noite, você fala tonight. Então, na verdade, é para o meu encontro essa noite. Então, So, I'll just head. E ele provoca a Rachel usando o mesmo verbo que o Josh usou, né? O verbo had. Quando ele fala I'll just had, como que a gente pode adaptar esse I'll just had? Lembra que eu falei, o mais importante é você entender o sentido. É como se fosse assim, então eu tô indo, então eu só vou. Enfim, é isso. O had é o ato de você ir para algum lugar, né? Ato de estar em direção para algum lugar. Então, I'll just had. Então, eu só tô indo. Então, é isso aí. Né? A graça da cena é que ele tá usando o mesmo verbo que foi utilizado pelo Josh. Então, tem certas coisas nas séries que você só vai perceber quando você assiste em inglês. Isso aqui no português não teve tanta graça, não teve essa conexão. Porque eles usaram o verbo ir. O verbo vai, né? Então, é importante entender que certas coisas fazem muito mais sentido dentro do inglês. Então eu sempre convido vocês a assistirem, a mergulharem no inglês da vida real, a realmente assistirem com legendas em inglês. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quando você mergulha em realmente como eles falam, o jeito que eles falam, e você foca nisso, e você constrói frases. Olha, o tanto de palavras que a gente viu nessa aula de hoje, você conseguiria criar uma lista de frases inteiras, explorando possibilidades de como você pode utilizar essas palavras no inglês da vida real. É aqui que o jogo começa, tá? A aula, ela não termina aqui. A aula termina, sabe quando? Quando você pegar essas palavras aqui e começar a utilizar elas, trazer para a prática, escrever para o papel, começar a construir perguntas, frases, respostas. Sem utilização, não há aprendizado. Nós vamos finalizar essa aula agora assistindo essa cena sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aí se ficou mais fácil agora, né? Analisando tudo isso. Eu gostaria que você comentasse aí o que você achou, se ficou fácil, se ficou difícil. Primeiramente, eu vou executar essa cena aqui com legendas em inglês, certo? Nós vamos assistir aqui ela mais uma vez com legendas em inglês, certo? E aí depois nós vamos analisar ela toda sem legendas, certo? Então, vou dar o play aqui. Hey. Hey. So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross.
Hey, Josh. Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very cute. I know, isn't he great? It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Oh. What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so, I'll just head. É isso aí, people. Olha, eu gostaria que você comentasse aqui o que você achou dessa aula, o que você achou dessa análise, o que você conseguiu entender, se você realmente conseguiu aprender absolutamente tudo que nós analisamos aqui. Pra gente finalizar essa aula, a gente vai terminar do mesmo jeito que a gente começou. Vamos terminar assistindo sem legenda alguma. Eu gostaria que você comentasse aqui se agora ficou mais clara, a compreensão ficou mais fácil. Comente aí e ó, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, tá? Isso aqui, ó, teacher.murilo. Lá tem dicas de inglês absolutamente todos os dias. Já corre lá, me segue e bora assistir essa cena agora sem legendas. Confira se agora vai ficar mais clara a compreensão. Não se esqueça, se ficar difícil ainda, volte e reassista, tá? Entenda uma coisa, não é só você passando pela frase uma vez que você aprende ela, não. Às vezes vai ser necessário você passar por essas frases várias e várias e várias vezes até você se acostumar com elas. Aprender inglês não é sobre você ver um negócio uma vez e pronto, aquele negócio vai te sustentar a vida inteira, não. Muitas coisas você vai precisar ver e ouvir, e falar, escrever e ler várias e várias e várias vezes. É sobre a repetição. Então, bora assistir sem legendas. Comente aí se agora ficou mais clara a compreensão. Let's go. Hey. 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 So I'm going over to Amanda's tonight. Rachel's not here. Oh. Hi, guys. This is Josh. Josh, these are my friends. And that's Ross. Hey, Josh. Hi. Dudes. Did you play in college? Oh, I still do. Next year, I hope to make varsity, though. Ross, didn't you play soccer in high school? Oh, no, wait, that's right. You just organized their game schedules on your Commodore 64. Well, it's getting late. I gotta get to the game, so I'm gonna head. Okay. I'll miss you. Dope. Wow, cute one. Very cute. I know, isn't he great? It's so nice to finally be in a fun relationship, you know? There's nothing boring about him, and Betty's never even set foot in a museum. Well, maybe he'll get to go soon. You know, like on a class trip or something. You know what else is really great about him? Oh, what is the word for an adult who doesn't have dinosaur toys in their bedroom? Oh. What was that? Monica knows. It's this dumb thing that Ross made up to try to fool our parents. It's a way of giving the finger without actually having to give it. I remember I cried the night you made that up. This is the first time I realized I was cooler than my big brother. Well, I'm gonna go get ready. For my date tonight, so,
I'll just head. É isso aí, people. Eu quero agradecer a todos vocês que estiveram comigo aqui até o final dessa aula. Como vocês sabem, essa série de aulas ela não terminou. Nós vamos continuar trazendo aqui mais análises do inglês da vida real. Inclusive, esse episódio aqui, ele ainda não acabou, tá? Ainda tem mais provocações aqui para acontecer entre eles, né? Aqui nós vamos perceber nas próximas aulas que realmente vai dar ruim esse negócio deles ficarem provocando um ao outro. Enfim, eu gostaria aqui que você estivesse comigo aqui na próxima aula, analisando mais uma cena da série Friends. Bom, antes de finalizar essa aula, eu quero falar para você que tem interesse em vir estudar comigo, em fazer parte da jornada do Zero à Fluência, você precisa ficar aqui até o final desse vídeo, até o final dessa aula, porque eu quero te convidar a você conhecer a jornada do Zero à Fluência. As inscrições estão abertas e, como eu sempre falo, se você quer aprender inglês de modo gradativo, se você quer entender esse inglês da vida real, gente, isso aqui que nós fazemos é uma pura análise superficial, tá? Você precisa aprender isso aqui de modo aprofundado, essas estruturas, essas gírias, essas expressões, como criar pergunta, como criar resposta, como responder. Se você fica só pisando em cima dessas frases aleatórias, mas você não se aprofunda, você não cria raiz gradativa nisso, consequentemente você vai esquecer a curto prazo. Então meu intuito aqui não é só te ensinar inglês de modo assim, aleatório, né? Poxa, a gente pega uma cena aqui, a gente não sabe nem quais estruturas vai ter. Se vai ter presente, passado, futuro, present, perfect, se é intermediário, se é avançado, se tem gíria, se não tem. É aleatório. Muitas vezes é importantíssimo você ter um tipo de aprendizado que te conduza a uma escada gradativa. Por isso que nós falamos tanto aqui sobre a jornada do Zero à Fluência. Então, a mesma pergunta que eu fiz para você ontem e antes de ontem, eu faço novamente. Você tem interesse em aprender inglês comigo? Partindo do absoluto zero ao nível mais avançado, se tornar fluente de fato no inglês, conseguir compreender músicas, assistir filmes sem legendas, ter capacidade de conversar em inglês com naturalidade e espontaneidade. Este é o objetivo principal do meu curso do Zero à Fluência, uma jornada que vai te conduzir a aprender o inglês da vida real de modo leve e divertido. Um caminho em que eu serei o seu mentor pessoal e te ajudarei em cada passo em direção à fluência. Se liga só no recado especial que eu tenho para te dar. Quem me chamar no WhatsApp, eu vou oferecer uma condição especial para entrar no curso do Zero à Fluência, o meu curso completo. Uma condição de boleto parcelado. A última oferta que eu vou fazer para você vir estudar comigo dentro dessa jornada do Zero à Fluência é a seguinte: por apenas 12 vezes de R$100, parcelado via Pix ou via boleto, você vai poder embarcar comigo dentro desse curso com acesso vitalício. Só que essa oferta é por tempo limitado. Para você garantir essa oferta, você vai vir aqui no link da descrição e vai me chamar no WhatsApp. É simples. Clica aqui no link e eu te espero do outro lado na jornada do Zero à Fluência. Let's bora? Vamos lá. É isso aí, people. Olha, você que tem interesse em vir estudar comigo, em vir para a jornada do Zero à Fluência, as inscrições estão abertas. Você não pode ficar de fora dessa jornada. Aqui você realmente vai aprender o inglês da vida real. Você realmente vai aprender a começar a construir frases, a começar a criar frases do modo mais simples possível. Então, fica aqui o convite, clique no link aqui na descrição, teachermurilo.com/do Zero à Fluência. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre o curso, você pode falar diretamente comigo. Manda mensagem para mim lá no Instagram, teacher.murilo, ou manda mensagem através do WhatsApp. A gente disponibiliza um contato de WhatsApp lá para você falar diretamente comigo, tá? Comigo aqui, ó. Manda mensagem para mim através do link lá da nossa página. Enfim, eu vou te esclarecer o máximo possível sobre como funciona a jornada do Zero à Fluência.
Vem estudar comigo, venha ser meu aluno, fazer parte desse acompanhamento, um curso vitalício para te ajudar a aprender o inglês da vida real. E para finalizar essa aula, eu quero aqui dar um spoiler da aula que vai acontecer amanhã. Eu vou executar a cena que nós vamos analisar aqui amanhã sem legendas. Eu gostaria que você comentasse aí e ó, desafio, escreva ou pelo menos tente escrever todas as palavras que você entende dessa cena. Amanhã nós vamos analisar frase por frase dela, mas eu gostaria que você escrevesse aí tudo que você consegue entender. Volte várias vezes, tá? Essa é a cena que nós vamos analisar amanhã. Ross isn't here. Oh. So, see you at the party? Beer's beer, man. 24/7. I am so gonna marry that guy. Oh, What? I think he's stealing from me. Why? Because he's stealing from me. Hi, it's me. And Soup. Hey, I just saw Josh. He looked so yummy in your leather jacket. É isso aí, como eu falei, uma hora ia dar ruim, né, essa brincadeira. Enfim, aqui nós temos uma cena da Rachel chegando com o Josh, mas eu vou deixar os detalhes para amanhã. Esteja aqui comigo amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite, para mais uma aula do inglês da vida real. Muito obrigado pela sua atenção e eu te vejo amanhã aqui no canal para mais uma aula do inglês da vida real. Let's bora! E para você que não conhece, a Jornada do Zero à Fluência é um curso que nasceu dessa metodologia em 2020, na época da pandemia, a partir da necessidade que muitas pessoas tiveram de realmente encontrar um caminho gradativo e eficiente para aprender o inglês da vida real. Nessa jornada nós ensinamos como dominar as 4 habilidades dentro do inglês: o ler, o escrever, o ouvir, o compreender e principalmente o falar. Se você está me assistindo e você tem dificuldade em falar inglês ou em compreender nativos falando inglês, dentro dessa metodologia você vai aprender a como destravar e simplificar o modo de aprender inglês. E eu não estou falando aqui de um método milagroso, uma fórmula mágica para aprender inglês. Não, eu estou falando de uma jornada que vai fazer o seu aprendizado ser divertido, ser gradativo e de fato te ajudar a se tornar fluente no idioma. Portanto, não deixe para depois, não deixe para amanhã e também não deixe para o ano que vem. A oportunidade é agora. Vem aqui no link da descrição e já faça a sua inscrição. E eu te espero do outro lado na jornada do zero à fluência. Let's bora? Vamos lá!